bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E antes da gente iniciar, mais esse vídeo falando sobre as curiosidades da história, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça comentários e ajude ao canal, para que ele cresça cada vez mais. Bora lá então, mais uma videoaula falando sobre a história mal contada. Gente, eu resolvi criar essa videoaula porque a gente sabe que o conteúdo de história, ele difere muito ao longo do tempo, né? E tem muita coisa que vocês aprendem de uma forma nos livros didáticos, mas novas fontes acabam mostrando outra história. E é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, bora iniciar? Primeiramente, muitos acreditam que o Tutancâmon ele foi assassinado. O lendário faraó assumiu o trono aos 10 anos de idade e foi morto aos 19. Até hoje, é dele a múmia mais famosa do Antigo Egito. O principal suspeito do assassinato é Ae, que no caso seria o conselheiro real, que se casou com a viúva de Tutancâmon, Ankh-Sunamun, e assumiu o trono pelos 4 anos seguintes. Eu até coloquei aí para vocês a imagem, tá? De uma série chamada Tut, que vale muito a pena vocês assistirem, que fala um pouco sobre essa história, tá bom? Mas a verdade é que Tutancâmon, gente, ele morreu de malária. Olha aí, ó. Em 2010, pesquisadores do Egito, Alemanha e Itália analisaram o DNA da múmia e descobriram que Tutancâmon sofria da doença de cólera. Debilitado pela falta de irrigação sanguínea, e com as células dos ossos destruídas, o faraó pegou malária e foi direto para o sarcófago. Ou seja, na real, o assassino, gente, não passou de um mosquito. O DNA mostrou que o faraó sofria de várias más formações, provavelmente por causa de casamento entre irmãos na família. Lembrando que sua esposa era sua própria irmã. Bora lá então, mas para uma curiosidade. Buda era gordão. Sabe aquela imagem de um careca cheinho, com pouca roupa, barrigão de fora e bem sorridente? O gordinho simpático representa Buda, fundador do budismo. A religião budista, uma das maiores do mundo, nasceu na região onde fica o Nepal e atualmente tem cerca de 400 milhões de seguidores. Olha a imagem aí bem simpática do Buda, né? Mas, na verdade, Buda, gente, era magrinho, tá bom? De acordo com textos budistas, Siddhartha, fundador da religião, teria sido um príncipe que saiu pelo mundo para descobrir a cura do sofrimento humano. O cara viveu como mendigo e passou dias sem comer em meditação. Por isso, na Índia, as estátuas de Buda mostram um homem alto e magro meditando. O Buda gordinho, que ninguém sabe se existiu ou quem seria, é um símbolo chinês, tá, gente? De prosperidade e fartura. E aí, o que vocês estão achando até esse momento? Vão deixando aí no comentário, ok? Vamos aqui então. 300 guerreiros defenderam Esparta. O imperador persa Xerxes, lembrando lá das guerras médicas, enviou centenas de milhares de soldados para a Grécia. Os 300 melhores guerreiros de Esparta foram designados para barrar a invasão do desfiladeiro de Termópilas. Após 3 dias de batalha, os espartanos morreram, mas levaram cerca de 20 mil persas juntos. A Batalha de Termópilas enfraqueceu o exército de persas e Xerxes foi derrotado pelos gregos no ano seguinte. Mas, tem um mas, sabemos que foram quase 4 mil que defenderam Espartas. Exatamente, gente. Aqui no meu canal tem, uma videoaula falando sobre as guerras médicas. Se vocês puderem dar uma conferida, ela tá bem bacana. Vocês vão gostar bastante e vocês vão entender mais ainda, sobre esse conflito aí. Há também um filme chamado 300,
que também fala um pouco sobre essa história, tá? Sobre as guerras médicas. Eu indico para vocês que é muito bacana mesmo, vale a pena assistir. Voltando aqui, os espartanos levaram a fama, gente, mas na história real, reforços de outras cidades-estados gregas se juntaram ao grupo. Segundo o historiador grego Heródoto, as tropas gregas eram formadas por 300 espartanos, 1000 tegeatas e mantineus, 1120 arcadianos, 400 coríntias, 20 beócios, 700 tépios e 400 tebanos. Ou seja, não era só os espartanos, né? Muitos gregos fugiram das batalhas, mas inúmeros deles permaneceram lutando lado a lado dos espartanos. Bora lá então para mais uma curiosidade? Cleópatra era linda, né? A rainha do Egito era a Gisele Bündchen da sua época. Shakespeare popularizou sua história, escrevendo que a idade não pode murchá-la. No cinema, ela foi interpretada pela diva Elizabeth Taylor. Foi amante dos generais romanos Júlio César e Marco Antônio. E graças à diplomacia por baixo dos lençóis, ela manteve o Egito soberano, livre do domínio de Roma. Olha que imagem belíssima dela, né, gente? Mas será que realmente ela era tudo isso, né? Que se dizem? Cleópatra, gente. O que se acredita é que ela era feia. Pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, analisaram moedas de prata com o rosto da rainha gravado e concluíram: Cleópatra era um canhão. Ela tinha narigão, queixo pontudo, testa curta e lábios finos. Alguns historiadores acreditam que ela fosse careca por causa de uma epidemia local de piolhos. Mesmo assim, gente, ela ainda conseguiu pegar 2 generais romanos, hein? Tem aí a imagem da moeda para vocês verem como é que ela poderia ter sido. Ela podia, gente, até ser feia, mas essa mulher, ela tinha um intelectual, gente, assim, exorbitante, porque ela falava 9 línguas, ela, além disso, entendia de filosofia e álgebra e administrou o Egito muito bem durante 22 anos seguidos. Gente, realmente não é para qualquer um aí, né? Por isso que se fala, beleza passa, inteligência não. Ok? Vamos aqui então, né? Papai Noel veste vermelho. A gente, né? É a coisa mais comum a gente ver o Papai Noel, né? Vestindo aí esse uniforme vermelho. A lenda do Papai Noel, inspirado em São Nicolau, um bispo que viveu na Turquia no século IV e distribuía dinheiro para os pobres. A sua imagem como gordo, com cabelos e barbas brancas, vestido vermelho, foi lançado pela Coca-Cola, gente, em campanhas publicitárias no ano de 1931. Ou seja, né? O Papai Noel, né? Na verdade, ele vestia verde. Retratos antigos de São Nicolau mostram um bispo vestindo verde, e também era assim como as primeiras imagens do Papai Noel. E quem vestiu o bom velhinho, né, de vermelho pela primeira vez vai ser o ilustrador norte-americano Thomas, tá? Que vai ser ilustrado no ano de 1862. Antes da Coca-Cola, a empresa de bebida mostrava o Papai Noel vestindo vermelho em seus anúncios desde 1923. Ou seja, a imagem que eu coloquei aí para vocês seria a representação de São Nicolau, tá bom? Continuando aqui, turma. Marco Polo desbravou a China. Junto com o pai e um tio, o mercador italiano foi um dos primeiros ocidentais a visitar a Ásia. Voltou 24 anos depois, contando o que descobriu sobre até então desconhecida China. Lá havia dinheiro de papel, pedras negras que pegavam fogo e pratos de barro fino e branco, usados para comer. O viajante ficou famoso pelas histórias descritas em seu livro das Maravilhas.
O livro de Marco Polo, também conhecido como A Descrição do Mundo, foi escrita por Rustichello, com quem Marco passou 1 ano preso em Gênova, na Itália. Mas a gente sabe, né, bem que, vamos lá? Marco Polo nunca foi à China. Exatamente, gente. Erros e omissões no livro do viajante deduraram que ele provavelmente nunca pôs os pés na Ásia. As histórias seriam relatos de viajantes persas e árabes ou até copiados de outros livros. A historiadora Frances Hood, autora de Marco Polo foi à China, estranha que ele tenha esquecido de mencionar detalhes como a caligrafia, o chá, a tipografia e até a própria Grande Muralha. Alguns historiadores cogitam que o enganador da história seria Rustichello, já que pode até ter inventado o próprio personagem Marco Polo. Agora ficou nessa questão aí. Será que realmente Marco Polo existiu? Não existiu? E aí, o que vocês acham? O calendário dos maias prevê o fim do mundo em 2012. A civilização que habitou o sul do México entre 2000 a.C. e o século 17 dominava a astronomia e criou um calendário de 365 dias. E está tudo gravado em uma pedra circular que marca os dias até o dia 21 de dezembro de 2012. Aí não tem saída. O mundo acaba junto com o calendário desse povo que foi dizimado pelos espanhóis. Mas, como estamos, em pleno ano de 2020, a gente sabe que essa previsão não estava muito correta. Mas o calendário maia é asteca e não acaba em 2012. O resultado da busca por calendário maia no Google é um calendário circular de outro povo, que nesse caso seriam os astecas. A Pedra do Sol ela foi construída na base do calendário maia, que era retangular e mais complexa, e não acaba em 2012. Tanto para os maias quanto para os astecas, o fim de um ciclo astronômico iniciava o outro, ou seja, o ano continuava assim seguinte. Os maias ainda existem. Há descendentes mantendo a cultura e a língua maia viva na América Central e no interior do México. Então, quem quiser aí fazer uma visitinha lá para a região do México, ainda consegue, presenciar alguns descendentes aí dos maias. Tudo bem, turma? Colombo, descobriu a América. Viajava a serviço da Espanha. O navegador italiano ele procurava chegar às Índias viajando para o leste. 10 semanas após partir, seus 3 navios, lembra lá o nome, turma? Santa Maria, Pinta e Nina, atracaram na ilha de São Salvador, o que hoje, ficam as Bahamas. A missão saiu melhor que a encomenda, já que Colombo descobriu um continente novinho em folha. Mas os meus alunos sabem que eu conto outra história, não é? Então, bora lá para a segunda versão? Colombo não descobriu a América. Exatamente. No livro 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, o ex-comandante da Marinha Britânica, Kevin Menzies, analisa mapas e rotas e afirma que, durante a dinastia Ming, os chineses eles tinham recursos para ir e voltar da América. Para completar esses estudos ainda, o Mapa Mundi, gente, do ano de 1418, isso mesmo, encontrado na China, mostra todos os continentes e seus devidos lugares. Mas também, algumas descobertas arqueológicas sugerem que vikings, romanos e até, gente, olha isso daqui, os próprios egípcios também tenham visitado a América antes de Colombo. Ou seja, quem de fato, vai ser o descobridor do continente americano? Eita, assunto polêmico que até hoje, fazem as cabeças da gente aí ficar um bugo. Ai, ai. Canudos era uma comunidade igualitária. Aqui eu já peguei um pouco mais sobre a história do Brasil, tá bom? Vocês lembram lá da revolta de Canudos? Pois então, o Antônio Conselheiro,
o guia espiritual que fundou a comunidade de Canudos no final do século XIX, era como Che Guevara. Criou uma sociedade de direitos iguais e sem propriedade privada. Foi esse espírito de liberdade que levou os 25 mil moradores a superar a miséria e vencer 3 missões do Exército Brasileiro. Mas, será que de fato Canudos era assim mesmo? Canudos, gente, tinha assim muita desigualdade social, tá? A maior luta de Conselheiro era contra os impostos. A comunidade que ele criou era mais aberta do que se imagina. Comerciantes circulavam livremente e não pagavam taxas. Com isso, a cidade ganhou classes sociais diferentes. Alguns empresários, como o próprio Antônio Villanova e Joaquim Macambira, enriqueceram, gente, dentro da própria comunidade. Ou seja, quem foi inteligente, ligeiro, enriqueceu, e quem era, vamos dizer assim, mais inocente, acabou continuando naquela situação de miséria. Lampião defendia os pobres. Gente, pensa numa figura totalmente controversa. É Virgulino Ferreira da Silva, que ele entrou para o cangaço para vingar o assassinato de seu pai. Por duas décadas do século XX, foi um dos homens mais temidos do sertão. Mas ele defendia os pobres e atacava os ricos. Nos anos 70, o próprio historiador Eric Hobsbawm chegou a classificá-lo como um bandido social, ao lado do inglês Robin Hood e do norte-americano Jesse James. Nos anos 60, o deputado Francisco Julião chegou a dizer que Lampião foi o primeiro nordestino a lutar contra o latifúndio. Mas Lampião liderava um grupo de crime organizado. Lampião, gente, ele não lutava contra coronéis em defesa dos pobres. Ele liderou um grupo que hoje se assemelha ao crime organizado carioca, com forte senso de hierarquia e suas próprias noções de justiça. Ele não era rival de todos os ricos. Ele até gostava de ser bem tratado por eles e exibia com orgulho as joias que ganhava ou pilhava. Ou seja, ele trabalhava para aquele que mais lhe pagava, né? Continuando aqui. Manipulações inglesas causaram a Guerra do Paraguai. Gente, pensa um assunto polêmico, é esse, a Guerra do Paraguai. Governado por Solano Lopes, o Paraguai incomodava a Inglaterra. Era uma nação em crescimento e que rapidamente se tornava independente economicamente. Por isso, o governo inglês incitou o Brasil, a Argentina e o Uruguai a guerrear contra o Paraguai. O conflito durou entre 1864 a 1870 e o Paraguai, além de sair derrotado, nunca mais se recuperou. Mas temos outra versão aí, tá bom? A Inglaterra não queria guerra com o Paraguai. Não era do interesse dos ingleses um conflito na América Latina. Eles já estavam bem ocupados com as tensões colonialistas na África e na Ásia. E além disso, o Paraguai não era uma nação assim tão desenvolvida como se diz nos livros. A guerra ela foi provocada literalmente pelos paraguaios que invadiram sem aviso o Mato Grosso. Mas, né, gente, vamos ser bem realistas aqui. Quem acabou ganhando muito dinheiro, né, com a Guerra do Paraguai foram os ingleses. Até porque Brasil, Argentina e Uruguai saíram totalmente endividados desse conflito, né? E finalizando aqui, né, gente? Finalizando, que a gente consegue observar aí, o carnaval é uma festa popular, né, espontânea. Nas festas populares do Brasil colônia, as pessoas saíam às ruas para jogar água e bolas de cera umas nas outras. Homens se vestiam de mulher, pessoas se vestiam de padre e simulavam missas bem-humoradas. Enfim, um caos. Ainda hoje, o carnaval é essa manifestação desorganizada integral à personalidade do brasileiro, que nem vocês conseguem ver aí na imagem. Mas será que realmente o carnaval ela foi uma festa assim popular espontânea? Vamos lá então. Gente, o desfile de carnaval é uma invenção sim do governo Vargas, né?
O que hoje conhecemos como desfile de carnaval foi uma invenção política nos anos 30. O presidente Getúlio Vargas se inspirou nas manifestações organizadas pelo ditador italiano Benito Mussolini. Trajeto definido com antecedência, divisão em blocos temáticos e ritmo. O que era uma festa espontânea virou um evento controlado. Mas não podemos deixar de falar. Os brasileiros não inventaram carnaval, tá, gente? Pelo amor de Deus. Festas desse tipo já rolavam na Roma antiga, tá? Então, por favor, não fiquem achando aí que essa festa tão popular aqui no Brasil foi a nossa invenção. Tudo bem? Bem, gostaram do vídeo? Se gostaram, por favor, deixem um like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo se você gostou. E deixem um comentário aí do que vocês acharam, dessas histórias mal contadas. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau!